novamente ao canal Paixão Analítico. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Desde já faço o convite a que vocês possam enviar as perguntas de vocês, sugerir pautas, temas. Vamos dialogar, através inclusive do meu Instagram, @roismandaniel. Tem a página Paixão Analítico, lá no Facebook também. Ou vocês podem me mandar e-mail paixonanalyticum@gmail.com. A ideia é que o canal possa crescer nessa interatividade. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma outra ferramenta, um outro desdobramento aí da psicanálise divertida, uma outra veia possível, que é a questão da dança. De que forma eu penso essa questão da dança? Tanto se fala no lacanismo, na psicanálise, o corpo do analista, a intervenção no real do corpo, a dimensão do gozo, aquilo que foge ao significante. Parece uma coisa assim hermética, pouco inteligível e de fato muitas vezes se fala disso mais de uma maneira retórica do que de uma maneira clínica, né, efetivamente. Na clínica com crianças é mais fácil de mostrar isso, porque o corpo do analista está colocado o tempo todo no brincar, no fazer. Então, de alguma forma, eu vou trazer essa questão da dança ilustrando com uma pequena vinheta clínica hoje. Às vezes, as crianças vêm até o consultório à revelia, claro, sem entender por que elas estão ali. E é muito fácil, no primeiro momento, se a gente não souber manejar isso, a criança já estabeleceu uma espécie de transferência negativa com o analista. Como ela entende que aquilo é uma aula, um castigo e tal. O que acontece? Essa situação ela tende a se agravar quando os pais estão em situação de litígio, estejam divorciados ou não, porque de alguma forma sempre é um dos pais, geralmente, que procura a análise, então o pai ou a mãe que não procurou a análise para a criança sente que a análise seria uma espécie de manobra do inimigo, da mãe ou do pai do outro, para manipular a criança a seu favor e ficar contra ele. Então, existe uma complexidade aí na clínica com crianças por conta disso. O que eu tenho procurado fazer? Ao invés de sair interpretando ou simplesmente propondo brincadeiras clássicas, assim, a portas fechadas, eu geralmente chamo os pais, quando, claro, eles toleram ou suportam estar juntos, quando não são pais brigados ou litigantes, evidentemente que aí não há nenhuma questão em relação a isso. E aí eu crio uma situação divertida, tipo o animador de buffet de festa infantil mesmo, não é muito diferente disso, e ponho músicas para que todo mundo possa dançar. Porque com a dança, com o entrosamento corporal que a dança promove, aquela carga, aquele gozo, como vocês quiserem chamar, aquele gozo mórbido, aquela pulsão tanatológica, pulsão de morte, de desligamento, de destruição dos laços, essa pulsão mórbida começa a entrar em colapso. Por quê? Porque com o agito daquele momento, com o entusiasmo que circula entre os participantes, incluindo o analista, é importante que o analista dance também, porque se o analista fica de fora observando a cena de uma forma passiva, isso gera uma situação persecutória e o analista mostra que ele está numa situação de exceção. E isso, para a transferência, é péssimo porque tende a fazer com que a transferência entre em colapso muito facilmente. Então, numa forma dele fundar a transferência, dele efetivar um laço de trabalho entre todos, ele precisa fazer com que essas pessoas que estejam atravessadas na análise dessa criança, porque a análise de criança é a análise dos pais, da condição de pais, pelo menos, também,
pelo menos dentro de uma visão da lógica das relações sociais, né? Aí dentro da perspectiva lacaniana é assim, né? A criança, em parte, é sintoma desses pais, portanto, a demanda de análise passa pelos pais e, portanto, eles acabam fazendo parte do tratamento de um jeito ou de outro. Tem gente que insiste em separar a análise do adulto, da criança. Claro, de fato, a análise do adulto é diferente, mas enquanto pais da criança, eles precisam comparecer no tratamento. Pelo menos essa é a minha forma de entendimento. Tem gente que separa mesmo, os pais não entram e pronto. E tudo bem, também pode ter a sua eficiência, mas eu acho que tem mais eficiência, pelo menos na minha experiência, trabalhar com todos juntos, pelo menos em alguns momentos da análise, principalmente no começo da análise. Porque os pais estabelecem essa transferência cruzada, uma transferência persecutória. Quem é esse daí que vai agora eventualmente dar uma diretriz, né? Tem várias fantasias que eles têm em relação ao analista, né? Como se o analista fosse a prova ou sinal de que os pais fracassaram em algum ponto, e aí isso tudo pode reverberar contra o tratamento. Então, eu posso colocar, por exemplo, balão mágico. Mas isso no celular, eu tenho uma caixinha de alta, vários watts de potência. Tem uma caixinha poderosa lá de som, Bluetooth, eu ponho no meu celular a música que eu quero. Ou então, geralmente, eu posso perguntar para a criança ou para os pais que músicas que eles gostam, porque aí resgata o infantil dos pais, e aí o ambiente persecutório ele tende a se dissolver até meio rapidamente, ou a música do próprio universo da criança, para que a criança veja que ali é uma situação de facilitação do ambiente familiar. Ou seja, ali a família está unida, a família pode funcionar de uma maneira mais amorosa, integrativa, mais harmônica. Que mesmo que os pais não estejam separados, muitas vezes tem problemas da relação. Então, de alguma maneira, muito desses sintomas da criança, sejam eles ecoprésia, nurese, sintomas perversos, fobias, até problemas, né, aparentemente só pedagógicos, né, fraco desempenho escolar, bullying, tudo isso pode ter uma atenuação significativa quando você consegue restaurar, ou não só restaurar, mas produzir vinculação libidinal entre os membros da família, que outrora, por diversos motivos no cotidiano dessas pessoas, se via impedida de ser feita, ou feita de uma maneira muito precária, ou seja, cada um tem a sua rotina, tem o seu trabalho, e as pessoas estão ali meio que cumprindo suas funções como uma tabela, e a análise vai fazer o quê? Opa, vocês são pai, mãe, dois pais, duas mães, uma mãe, um filho, um pai, um filho, uma filha. Vocês estão aqui para quê? Vocês existem por qual motivo? É entusiasmante viver com outros? Vocês se querem? Vocês gostam de vocês? Sim, gostamos. Então, ninguém abandonou ninguém. Se vocês estão aqui, não, ninguém abandonou ninguém. Bom, então, ou se abandonou foi alguém que não está aqui. Então, vamos fazer com que algo se produza para além desse abandono, eventualmente, ou além dessa perda, né, que de alguma forma uma adoção, por exemplo, pode representar. Por isso que o próprio analista pode sugerir um repertório musical e ele também pode interrogar as pessoas, até o próprio paciente, principalmente a criança, qual que é o repertório musical que ela gosta. E aí as brincadeiras e o vínculo, a fala, tudo isso vai surgindo com muito mais espontaneidade. E a dança, ou seja, quando o corpo está implicado, de todo mundo, faz com que esse efeito transformativo, essa operação analítica se produza com muito mais facilidade. Então, agradeço novamente a presença de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço.